Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mariana Helena Lopes e vou conversar com vocês. A gente vai trabalhar aí nessa nossa segunda disciplina do módulo 51, a disciplina de Direito e Legislação Social. Nessa disciplina, então, a gente vai conversar aí alguns pontos, alguns detalhes, alguns questionamentos que surgem relacionados à área jurídica, relacionados à área do direito. E eu acho que o direito e o serviço social, e assim também como o direito e a própria psicologia, a gente pode falar, e o serviço social também vai fazer ali uma parte disso, eles se comunicam muito bem, eles muitas vezes dependem um do outro para conseguir resolver problemas, para conseguir interferir, solucionar conflitos. Então, são áreas que se comunicam e que necessitam muitas vezes uma da outra. Então, como que a gente pode começar a falar do direito, né? Como que a gente pode começar a entender essa área? O direito ele surge exatamente quando a gente precisa e quando a gente necessita dessa organização da nossa sociedade. E a gente pode se deparar e a gente pode pensar no direito exatamente no que está acontecendo agora, na situação que a gente está vivendo, que você está vivendo aí no seu município, e até por essa razão que o formato da nossa aula está sendo um formato diferenciado, né? Todo esse tempo, desde 1988, quando a gente fala aí da Constituição Federal, quando se acompanhou todo esse movimento das diretas já para aqueles que têm já um pouco mais de idade ou para aqueles que são mais novos e não se lembram, mas o movimento das diretas já ele veio justamente para conseguir proporcionar mais direitos, para oferecer para esse cidadão mais oportunidades e também não ter tanta interferência do Estado. Olha que coisa mais contraditória que a gente vive agora, né? Em 1988 nós brigávamos ali por liberdade. E agora nós estamos passando por uma situação de necessidade, uma situação em que envolve uma saúde, né? A saúde não só minha, não só da minha família, mas a saúde do outro, do meu vizinho, do meu amigo, do meu filho, do meu parente. Então a saúde de todos. E nós precisamos agora limitar esse direito de ir e vir. Nós precisamos resguardar essa população, fazer com que essa população entenda que, nesse momento, a melhor atitude, a melhor coisa a se fazer é ficar na sua casa. Então o Estado ele começa e ele precisa nesse momento interferir na vida dessa sociedade. E isso eu digo que vem contraditório e vem justamente dessa criação do direito, porque o direito ele começou e ele se viu necessário nesse momento em que essa sociedade começou a se organizar, nesse momento em que essa sociedade começou a se estruturar, e eu precisei solucionar conflitos de vizinhos, exatamente isso. Um conflito meu com aquele que tinha uma propriedade do lado. Porque ali eu detectei e foi detectado também que essas pessoas não sabiam os limites, essas pessoas não conseguiam sentar e conversar, essas pessoas não sabiam trabalhar o diálogo, porque esse diálogo existia falsamente dentro da estrutura familiar. E quando eu digo que esse diálogo existia falsamente dentro dessa estrutura familiar, eu estou falando porque o diálogo ele era necessário em algumas circunstâncias só. Ele era trabalhado em alguns momentos apenas. O diálogo ali era aquele o que era um mantenedor, o que era considerado a autoridade máxima daquela família, ditava as regras e os demais simplesmente obedeciam. Nesse pequeno núcleo familiar eu já comecei a ter regras, só que eu preciso agora depender do núcleo familiar do outro. E aí essas regras não conseguem ser obedecidas, essas regras não conseguem ser seguidas, as pessoas não conseguem sentar e resolver os seus problemas, que dirá o Estado então conseguir interferir?
E aí eu preciso da criação de algo mais palpável, algo que eu tenha de fato uma autoridade que vai falar para mim, é isso que você tem que fazer, é dessa forma que você tem que trabalhar, é desse jeito que você vai realizar a sua atividade. Então, nesse momento, eu falo que o direito é necessário. A partir do momento que eu tenho, então, duas pessoas se relacionando e duas pessoas que não têm esse contato familiar, que não tem uma religião envolvida, que não são desse núcleo, então eu preciso agora dessa estrutura jurídica. E aí o direito, ele veio para solucionar esses conflitos, ele veio para solucionar e trazer regras de conduta para uma sociedade. Então, se hoje você está me assistindo aí da sua casa e se eu estou fazendo esse vídeo aqui da minha casa, é porque o direito, por meio da autoridade do Estado, vem e dita regras, fala, olha, nesse momento de uma situação de uma pandemia, de uma calamidade pública com relação à saúde, você deve ficar na sua casa, porque eu, Estado, estou falando que é isso que você precisa fazer. Eu, Estado, quero garantir que você conseguirá ser atendido pelo Sistema Único de Saúde quando você necessitar. Eu quero te resguardar, eu quero te preservar. Então o Estado traz todos esses argumentos, todas essas regras e a gente simplesmente obedece. Como que eu vou obedecer uma regra jurídica? Como que eu vou dizer que eu preciso seguir aquilo que ele está me falando? Porque se eu não seguir, se eu não fizer exatamente aquilo que ele me diz, eu tenho uma consequência disso. Eu tenho um reflexo disso externamente. Então eu posso ser o que está acontecendo aqui em Maringá. Então comenta aí com a gente o que está acontecendo na sua cidade, no seu município. Aqui a gente teve recentemente a criação, né, a regulamentação do toque de recolher. Se eu for pego então na rua, passeando, saindo, sair, vou tentar ver se eu consigo passar num drive, pegar alguma coisa para jantar, ou simplesmente vou aproveitar que não tem ninguém na cidade, vou sair, vou dirigir. Se eu for pego fora desse toque de recolher e não for uma das pessoas que realmente precisa sair da sua casa, eu vou sofrer uma punição, eu vou sofrer uma sanção. E é isso que o direito faz, ele traz sanções para garantir que existirá o seu cumprimento. E aí aqui a gente já pode até discutir, já podemos trabalhar também a diferença do direito e da moral. Como que eu dito as regras morais? Como que eu dito aquilo que é certo e errado? Como que eu vou de fato cumprir algo que a sociedade entende que deve ser feito, que a sociedade entende que deve ser realizado? Quando a gente fala em regras morais, nós estamos falando que essas regras morais, elas precisam, elas necessitam servirem de inspiração. Tudo que a gente entende como moral é construído no decorrer da nossa vida, no decorrer das nossas experiências pessoais, no decorrer da nossa própria criação enquanto sujeito. Então, como que o meu pai e a minha mãe me educaram, como que os meus avós se comportavam, como que era a cidade onde eu cresci, onde eu me desenvolvi, o núcleo que eu tinha próximo de mim, seja ele um núcleo familiar, seja ele um núcleo de amigos, um núcleo de colegas de trabalho. Então, como são esses comportamentos, porque isso também acaba refletindo, a gente acaba andando com quem a gente mais se identifica, e essa moral, ela vai inspirar o direito. Não é o direito que vai inspirar a moral, mas a moral inspira o direito. Então, aquilo que a sociedade anseia, aquilo que a sociedade quer de mudança, vai inspirar a criação de uma norma jurídica. Então, nessa moral, eu já não consigo ter uma punição, já que depende de cada um e depende dos reflexos que eu mencionei para vocês, para que cada um desenvolva a sua moral. Então, a moral eu não consigo trabalhar da mesma forma. A moral eu não consigo ter essa mesma força, essa mesma energia punitiva. Eu vou fazer dentro daquilo que me for solicitado, daquilo que eu acreditei. Se eu não quero ficar na minha casa, se eu acho que isso não vai acontecer, se eu acho que
determinado comportamento, determinada roupa pode ser usada, que eu posso ter determinada atitude com o próximo, é porque isso foi sendo construído ao longo do tempo. E isso foi sendo elaborado e eu fui interiorizando, e com o passar do tempo eu vou exteriorizando de acordo com todas essas experiências vividas. Até mesmo a religião pode trazer um reflexo dentro da moral. A religião que eu sigo, a religião que eu acredito, a crença que eu tenho, também vai trazer esse reflexo nesse comportamento moral. Diferente então do direito. Olha como essas duas áreas, apesar delas muitas vezes parecerem tão próximas, elas podem ser tão diferentes. E eu digo que elas podem ser tão diferentes porque basta a gente fazer uma pesquisa rápida no Dr. Google para a gente encontrar alguns casos que nos mostram essa diferença entre o direito e entre a moral. Não faz tanto tempo assim, nós nos deparamos com algumas situações na nossa sociedade onde eu, enquanto sujeito, não aceitava um comportamento do próximo, num colega, daquele que era do meu bairro, e eu passava a achar que agora as pessoas deveriam sofrer uma punição imediata, uma punição da própria sociedade. Então, o que a gente começou a identificar nesse momento? Nós começamos a identificar que as pessoas estavam voltando nos primórdios dessa sociedade, naquele velho ditado, olho por olho, dente por dente. E aí a gente começou a observar situações de linchamento, de pessoas que eram amarradas em postes, principalmente menores de idade que na época foram pegos ali cometendo pequenos delitos, eles eram amarrados em postes. Vimos até mesmo o caso do rapaz que foi tatuado na testa, né? Teve lá a sua testa tatuada, sou ladrão. Então, tudo isso é um reflexo do nosso comportamento moral. Naquele momento a gente se deparou com uma situação onde falou assim, olha, o direito não está sendo efetivo, então a moral vai ser efetiva. Eu não acho que isso é certo e agora eu vou punir. Ao mesmo tempo que a gente tentou, e que foi tentado por esse grupo, trazer uma punição mais severa para essa sociedade, nós nos deparamos com outras situações. As chamadas, e que hoje são tão usuais, fake news. E foi justamente nesse momento que a gente teve aí o registro da primeira fake news brasileira, que foi lá no Rio de Janeiro, de uma mulher que foi relatado que ela sequestrava crianças para fazer ali então macumba, né, para fazer oferendas, e foi descrito as características físicas de uma mulher. E aí, por coincidência, quando saiu essa notícia, tinha uma mulher com aquelas características físicas andando na rua, a população identificou, se revoltou, acabaram pisoteando essa mulher e ela acabou vindo a óbito. Só que essa mulher, ela tinha um problema mental, ela era casada e tinha 2 filhos. O que aconteceu então? A sociedade quis punir uma pessoa e puniu a pessoa errada. Puniu a pessoa que não deveria ser punida. Veio a família depois responsabilizando o Estado, responsabilizando aqueles que estavam envolvidos, responsabilizando o veículo que noticiou aquela informação, da onde surgiu aquela notícia, como que começou aquela história. Então olha como um reflexo moral, algo que nós queremos fazer, que nós não queremos esperar, porque nós temos muitas vezes sede de justiça, ânsia por justiça, e aí aquele fato, aquele momento acabou me trazendo um prejuízo a longo prazo. Então essas fake news, elas vêm, não é de hoje, né? Não é da eleição, da última eleição para presidente. Ela já vem de algum tempo atrás. Só foi apenas dado ali uma terminologia para aquilo que já era divulgado nos noticiários, para aquilo que já era divulgado principalmente na internet, de forma errada, de forma equivocada. E aí a gente trouxe essa terminologia para até mesmo trazer agora uma punição para isso, tá?
Mas vamos avançar um pouco mais nessa nossa discussão, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Se eu passo agora então desse direito e dessa moral, onde um interfere no outro, onde a moral inspira o direito, como que a gente pode trabalhar então? Como que o serviço social pode trabalhar e vai contribuir para o direito? Quando a gente começa a falar dessa mudança na nossa sociedade, quando a gente começa a falar dessa estrutura da Constituição Federal de 88 que foi criada, quando a gente começa a falar da criação das fontes jurídicas, e eu gosto sempre de falar muito da criação das fontes jurídicas, de onde vem essa origem, e aí a gente trabalha com 4 fontes jurídicas, né? A gente tem aí as leis, os costumes, a jurisprudência e a doutrina. E eu gosto de falar sobre elas nas nossas aulas porque muitas vezes os alunos acabam tendo dúvida pela aula conceitual e pelo material didático também. Então, quando a gente fala em leis, é tudo aquilo que é criado pelo Estado. É tudo aquilo que o Estado criou, que o Estado elaborou, para que eu conseguisse ter ali uma referência, para que eu conseguisse saber onde achar o meu direito, onde está esse meu direito. E aí eu já deixo aqui para vocês também uma outra dica. Você quer saber se aquela lei realmente existe? Acesse sites confiáveis, sites governamentais. Então entra lá no site do Planalto, entra lá no site do Senado, no site do Congresso, entre em sites confiáveis. Se você colocar qualquer legislação e quer saber se essa legislação está em vigor, na hora que você colocar para consultar lá no seu navegador, você vê exatamente qual endereço que está aparecendo e vá pelo endereço para saber e ter confiabilidade na informação que você está buscando, tá? Então as leis, elas são todas aquelas criadas pelo Estado para que me proporcione e que para que eu consiga buscar onde está aquilo que deve ser cumprido dentro dessa sociedade. E a mais importante delas é a Constituição Federal. A essencial, a primordial delas é a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal ela vai estar ali no topo da nossa pirâmide, tá? Depois vem as demais leis que vão trazendo aí toda essa estrutura da nossa sociedade. Quando a gente fala daí em costume, é aquilo que era praticado na sociedade, mas não tinha uma legislação específica sobre isso. Então eu gosto de citar aí, a gente pode falar sobre o 13º salário, mas isso a gente já tem ali há algum tempo e muitas vezes a gente não consegue entender essa realidade. A gente pode pegar algo que está mais na moda então, que são os crimes cibernéticos, né? Os crimes virtuais. Os crimes virtuais, eles aconteciam desde que se começou a falar em internet, desde que se começou a falar sobre hackers para entrar em um sistema e burlar esse sistema. Como que vai funcionar esse sistema? Como que eu vou burlar esse sistema? De que forma que eu vou trazer ali alguma ferramenta que vai quebrar aquela barreira? Então esses crimes cibernéticos, eles já aconteciam, mas eu precisei esperar um ponto crucial para que ele fosse de fato regulamentado, que foi o que aconteceu com a Carolina Dickmann há anos atrás e a partir do que aconteceu com ela que se passou a efetivamente ter a regulamentação desses crimes cibernéticos. Então olha como eu precisei esperar um ponto, um fato específico para trazer aquilo para a sociedade. Quer um outro exemplo? Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela só passou a existir por uma briga de anos daquela senhora que sofreu agressões, que teve uma consequência física muito grande. Mas desde quando existe a violência doméstica? Será que foi exatamente apenas naquele ponto que a violência doméstica passou a existir? Será que foi exatamente naquele ponto que passou a se falar sobre a violência dentro dos lares? Não, a violência existe desde que o mundo é mundo. E a violência doméstica existe desde que as relações domésticas passaram a existir. Desde que aquela mulher estava dentro da casa daquele homem, desde que aquela mulher era ali submissa àquele homem. Então passou a se falar apenas, né, depois
que um ponto específico, que um fato específico, que eu mostrei uma necessidade específica, que foi toda aquela discussão, toda aquela briga, para que então passasse a se falar sobre uma lei específica de violência contra a mulher. Então isso é um costume, tá? O costume traz esse ponto, traz essa característica para que ele passe a ser efetivado e para que ele passe a ser regulamentado nessa sociedade.